Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 16 de janeiro de 2025, quinta-feira. E olha só, dia de alívio ontem nos mercados, não só por causa do Pix, que eu já vou falar, essa história do Pix, que eu evitei inclusive falar, porque eu achava que ficava muito confuso, mas ontem o Nicolas Ferreira fez com que o governo derrubasse tudo, né? Trocasse a água com a criança dentro. Aliás, como o governo tem feito aí em várias coisas, porque tem sido ineficiente e confuso, né? E mais que isso, toda essa história, a viralização desse vídeo do Nicolas Ferreira mostra que o governo, que o problema do governo é um só. Não é o mercado achando que o governo não tem credibilidade. Ninguém acredita mais nesse governo e esse é um problema sério, porque boa parte do que você faz é baseado em credibilidade. A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu queria falar sobre a parte mais econômica mesmo dos movimentos de ontem. Então você teve o DI recuando, né, os juros futuros recuando para baixo de 15%, o que é uma ótima notícia, né? Então, assim, uma expectativa de uma Selic no fim do ciclo de alta abaixo de 15 ou até 15%, e isso é ótimo. O dólar ficou mais ou menos estável ali em 6,1, 6,2. E por que tudo isso, né? CPI, inflação lá nos Estados Unidos. Eu falava sobre isso ontem. A inflação nos Estados Unidos veio mais, não o número cheio veio praticamente em linha, mas o número do núcleo, né? Que são aquela inflação para os itens que são menos voláteis, né? Você exclui aí os itens que são muito voláteis, que eles têm o Banco Central, o Fed gostam de olhar para esses números porque eles indicam uma inflação mais, a palavra aqui não é exatamente essa, mas uma inflação mais estrutural, né? E menos é, de momento. E esses números recuaram bem, o que deu aí um novo fôlego para a história de que, olha, pode ser que o Banco Central norte-americano continue cortando juros, corte os juros uma ou duas vezes ainda esse ano, e tirou um pouco da pauta a possibilidade de um aumento de juros nos Estados Unidos, que era uma conversa que começava a ganhar um pouco mais de fôlego. E no Brasil, os dados do varejo, dos serviços, né, do volume de serviços, também vieram em contração, e isso também ajudou, né? Veio pior do que estava esperado, a contração foi maior do que o esperado, e isso também ajuda a, a segurar um pouco a expectativa dos juros futuros, porque é aquilo, né? O juro é mais alto quanto mais pressionado ou mais dinâmica está a economia, né? Se a economia não está andando bem, você não precisa de juros tão altos. Agora, uma coisa que eu falei ontem que vale a pena manter no nosso radar aqui é o seguinte: embora você tenha a produção industrial de novembro recuando 0,6, o varejo recuando 0,4 e o setor de serviços, né, que é o número que saiu ontem, recuando 0,9%, então você tem retração em todos esses três setores. Apesar da discussão se isso é ou não efeito da alta da Selic, pelos livros e pelo histórico, não deve ser efeito da alta da Selic ainda. Lembrando que o Banco Central repete a exaustão que o efeito, né, a transmissão da Selic para a inflação, da alta dos juros para a inflação, ela acontece em 12 a 18 meses. Se a gente lembrar, a primeira alta depois daquela sequência de 3 reuniões com 10,50 de Selic, a primeira alta que levou a Selic para 10,75 foi em setembro do ano passado. Então você tem menos de 4 meses aí, ou praticamente 4 meses de prazo desde a alta da Selic, o que é um indicativo de que não é isso que aconteceu em novembro, tá?
Se esses números se confirmarem aí, em dezembro é difícil, né, você ter retração, porque tem sazonalidade aí, Natal, etc, tal, 13º. Mas se você conseguir ver uma repetição dessa perda de força da economia, e aí você vai ter apostas mais fortes ainda em um juro que não ultrapassaria aí os 14,25, que é o que já está contratado pelo Galípolo para as próximas duas reuniões, tá? E o que seria uma ótima notícia. Mas, por enquanto, parece mais momentâneo, não parece que é exatamente um efeito da política monetária. De qualquer forma, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, o investidor de bolsa e de juros, que não tem nada com isso, aproveitou para ir às compras, né? O Ibovespa aqui subiu forte ontem, subiu uma das maiores altas, eu estava lendo em algum lugar aqui, uma das maiores altas desde, acho que um ano e pouquinho, e fechou em alta de 2,81 a 122.650 pontos, com o Itaú subindo 4%, Hapvida 10%, praticamente todo mundo em alta, somente uma ação aqui em baixa no meu levantamento aqui, que é a Marfrig, que caiu 1,76. Então, ontem dia de alívio, né? Depois de vários dias aí de um pouco de mau humor, né? Muito bem. Sobre o Nicolas Ferreira, o vídeo do Nicolas Ferreira, o Pix, Sidônio Palmeira e Lula, né? O que se viu ontem que ficou muito claro com a viralização desse vídeo do Nicolas Ferreira, que um levantamento da XP que mostrava que quase metade de todas as menções sobre o Pix ontem, sobre essa história da taxação do Pix, tinha a ver com o vídeo do Nicolas. O que o Nicolas ou quem pensou o vídeo para ele, conseguiu captar naquele vídeo que fez tanto barulho, né? Tem gente dizendo que o governo viu uma repetição daquela história dos 3 centavos lá, 30 centavos, não lembro exatamente quantos centavos, que começou lá em Porto Alegre e depois levou a várias manifestações em São Paulo e culminou aí com até, podemos dizer que culminou com a queda da Dilma, né? Pode ser que o governo tenha visto o início de um novo movimento? Duvido. Acho que não. Acho que o Lula simplesmente sacou que aquilo era uma batalha perdida e não valia a pena você continuar. O fato de o governo ter revogado a medida, e qual era a medida, né? A medida era de que os bancos enviariam para a Receita Federal todas as movimentações de contas em que houvesse mais de R$ 5.000 movimentados em Pix. O que isso levou as pessoas a pensarem? Olha, em algum momento, abriu brecha para isso, tá? A medida não falava isso, mas abriu brecha para as pessoas pensarem, olha, em algum momento pode ser que taxe. E o que o Nicolas Ferreira capturou e captou com maestria de comunicação, né, no fim das contas, foi exatamente isso. O governo não tem credibilidade. Então, quando o Nicolas coloca lá no vídeo dele que ele fala assim, olha, o governo Lula vai monitorar seus gastos e o PIX não será taxado, mas é sempre bom lembrar. Olha só, ele não está mentindo, ele está falando exatamente o que é. O PIX não será taxado. E aí ele lembra, a comprinha da China não seria taxada, mas foi. Não ia ter sigilo, né, nas compras do governo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai. O PIX não será taxado, mas não duvido que possa sim. Quem mais será afetado por essa medida serão os trabalhadores que serão monitorados como se fossem grandes sonegadores. E aí o Nicolas conseguiu, como é que se fala, juntar todo esse sentimento de falta de credibilidade e desconfiança, né? Medo é um sentimento que quando você mexe em comunicação, ele consegue fazer com que as pessoas se movimentem, né? E isso foi como fogo em rastilho de pólvora, né? Fez com que o assunto se incendiasse, um assunto que vinha lentamente morrendo, mas ainda tinha muita
muita menção, né? Principalmente nas redes sociais, mas vinha lentamente morrendo. O Nicolas acabou colocando fogo no paiol e o governo recuou e suspendeu a medida, que é também uma espécie de acusou o golpe, né? Passou recibo, porque afinal de contas, se não era nada daquilo, por que revogar a medida? Mas contando que Sidônio Palmeira, o novo ministro da SECOM, estava na reunião que decidiu pela revogação, eu imagino que o raciocínio dele, que é um raciocínio de quem é de comunicação, seja, olha, é melhor tirar o combustível dessa conversa, basicamente. Porque seria mais fácil o Lula ir à televisão e falar, olha, não tem nada disso, a gente não vai taxar o Pix. Isso é para evitar, sei lá, lavagem de dinheiro, crimes, né, contra a ordem financeira. Obviamente que também não ajudou as autoridades do governo falando que, olha, para quem tem movimentação acima disso e é informal, é melhor você virar MEI ou qualquer coisa parecida, porque acabava reforçando essa ideia de que a intenção era arrecadar mais dinheiro, e isso acabou fazendo com que o governo tomasse uma goleada ontem do menino Nicolas Ferreira, no seu deputado Nicolas Ferreira, no auge dos seus 28 anos, acabou derrubando a medida do governo. E ainda ficou pior a história de, olha, mas a AGU agora vai investigar, a PF vai investigar. A AGU pediu uma investigação para saber quem estava, como é que se diz, reproduzindo e criando fake news sobre isso, dizendo que ia ser taxado. E isso ficou pior ainda, novamente o Estado contra o cidadão, né? Numa, numa questão que, se alguma coisa, ficou mal parada e mal explicada pelo próprio governo, né? Então, o governo errou na história do Pix, e de novo, né, eu acho que não aprendeu ainda. Não é só sobre narrativas, né? A verdade é que o governo tem a obrigação de explicar, bem explicado, antes de as medidas avançarem, né? Como não explicou, acabou ficando com esse abacaxi na mão e acabou que o Lula determinou então a suspensão da medida ontem, para que ela volte com alguma segurança no sentido de que não vai ser taxado, que o Pix vai continuar a ser grátis. Olha, para vocês terem uma noção, ontem eu vi um levantamento sobre utilização do Pix entre os dias 4 e 10 de cada mês. Eu acho que saiu no Globo, se não me falha a memória, ou no Estadão, não lembro. Mas você via um recuo forte da utilização do meio de pagamento Pix. Não se sabe se é exatamente em função dessa medida, e dessa narrativa toda, mas o fato é que você já conseguia ver efeitos práticos na economia real, né? Então, isso tudo atrapalhou. De qualquer forma, hoje tem o IBCBR, que é o PIB do Banco Central, né? Que deve mostrar também, pelo menos essa expectativa, uma desaceleração, até uma retração. A mediana aí das expectativas está em menos 0,1%, o que seria então uma retração depois de 3, 4 meses. Deixa eu ver se eu acho aqui, nesse índice, que ele é uma espécie de prévia do PIB, né? Aqui, ó. Deixa eu só achar aqui para vocês antes de eu ir embora, para não deixar esse número parado aqui, ó. Isso, 3 meses consecutivos de PIB, de prévia do PIB, do IBCBR em alta, então deve voltar aí a ter o terreno negativo em novembro, né, segundo a expectativa do mercado. Se isso não acontecer, aí você deve ver os DIs, né, os juros futuros subirem, que pode ajudar a segurar o dólar aí nesse patamar de R$ 6, que parece ser um novo patamar para o dólar. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Bons negócios a todos nesta quinta-feira. Lembrando que a partir da semana que vem
Eu já vou abrir lá no Substack, no esquinasucupira.substack.com, a possibilidade de patrocínios, né, de apoio, doações para o Esquina Sucupira. Beleza? Conto com vocês. Até amanhã, se tudo der certo. E avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!